Está na hora do Bairro a Bairro. Informações sobre os bairros de Curvelo. A equipe de jornalismo vai percorrer Curvelo bairro a bairro, trazendo informações históricas, curiosidades e procurando respostas para alguns assuntos que a população quer entender. Bairro a Bairro, sempre às terças e quintas-feiras, às 10 da manhã, na Centro Minas. Bairro a Bairro 94. Jornalismo muito mais interativo. Aqui você tem vez e voz. Bom dia, está no ar mais um programa Bairro a Bairro. Hoje nós vamos falar do trânsito em Curvelo. Para podermos falar do trânsito aqui em Curvelo, não podemos nos esquecer de falar da história da nossa cidade e de como ela cresceu nos últimos anos. Curvelo se tornou uma cidade em 15 de novembro de 1875 e sempre se destacou por seu comércio, pecuária e agricultura. De 1875 a 2013 são muitos anos, muito tempo para o desenvolvimento. Atraímos para a nossa cidade faculdades, empresas e comércios de grande porte, mas crescer significa também se preocupar com a mobilidade urbana. Você sabe o que é mobilidade urbana? Mobilidade urbana é o resultado de um conjunto de políticas de transporte e circulação que visam proporcionar um espaço mais amplo e democrático. Isso quer dizer que a mobilidade urbana é a capacidade que nós temos de nos deslocar para trabalhar, estudar, passear em um tempo ideal, de maneira a encontrar formas de nos movimentar dentro da nossa cidade com facilidade e conforto. Nosso primeiro entrevistado de hoje é o Sr. Juarez. Ele é taxista na Praça Benedito Valadares. Morador do bairro Esperança, ele vai nos contar como vê a atual situação do trânsito em Curvelo. O Sr. Juarez citou a educação no trânsito. Sr. Juarez, como o senhor vê o crescimento do número de carros aqui em Curvelo? O número de carros aumentou bastante, né? Precisa mais de educação no trânsito aqui, porque existe muito motorista aqui que, fala a verdade, não tem educação no trânsito. Estaciona onde não pode, proibido. A polícia, às vezes, nem em todo lugar elas podem estar naquele momento para corrigir, né? Então precisa de educação, fazer uma campanha assim de educação no trânsito. Em relação aos pedestres, o senhor acha que eles respeitam as faixas de pedestre? Isso é comum a gente ver motorista que não respeita o pedestre, não respeita a faixa do pedestre, e também pedestre que não usa a faixa para atravessar e acha que o motorista é obrigado a parar. E não, eles, às vezes, em questão de poucos metros da faixa, eles preferem passar fora da faixa, mas não caminha para atravessar no lugar adequado, né? Em relação aos motociclistas? Olha, é um caso sério. Muitas vezes a gente de carro para o pedestre, eles vêm, ultrapassam até por dentro e falta pouco atropelar o pedestre, né? Então o senhor acha que, na realidade, o que precisaria haver é uma educação no trânsito para todo mundo? Uma educação no trânsito para todo mundo, tanto pedestre como motorista, motociclista. Nosso próximo depoimento é do advogado André Macedo Carneiro Machado. Morador da região central, ele citou várias questões sobre o nosso trânsito. Citou pontos importantes como as mudanças de mão que são feitas diversas vezes sem uma consulta popular, falou sobre a falta de organização dos estacionamentos na área central e também sobre as posturas dos motociclistas no trânsito em Curvelo. Qual é a realidade que você enxerga hoje em relação ao trânsito aqui em Curvelo? Bom, o trânsito aqui, na verdade, ele está caótico, né? Principalmente com relação ao próprio departamento de trânsito da cidade, que fez alterações aqui que, em vez de melhorar, pioraram o fluxo de veículos. E o maior problema de todos, na verdade, aqui no centro, que é vaga para estacionar, que hoje não existe mais. Você acha que precisaria haver um projeto ou para diminuição desse fluxo aqui no centro, ou para abertura de estacionamento, para que melhorasse esse fluxo aqui? Eu acredito que sim, até mesmo para a prefeitura adotar, se fosse necessário, principalmente na região central aqui, a adoção de rotativos em determinadas áreas da cidade, porque às vezes a pessoa precisa descer para resolver algum problema rápido e não consegue, por causa de problemas com vaga, motociclistas que não respeitam o local de estacionamento e todos os problemas que vem acarretando aí o crescimento de número de veículos na cidade. Você citou os motociclistas. O número de motos aqui em Curvelo aumentou bastante também. Como você vê o motociclista curvelano no trânsito hoje? Olha, não só em Curvelo, mas na maioria dos locais onde a gente tem costume de circular, a gente vê uma imprudência muito grande dos motociclistas, principalmente com relação às normas de circulação, às questões de não respeitar estacionamento. Às vezes já é tão raro se conseguir um estacionamento aqui no centro da cidade
e quando você se depara com uma vaga, ela está preenchida por um motociclista onde ele não deveria parar. Conversamos com o mototaxista Cosme Damião, morador do bairro Bela Vista, que trabalha na Praça Benedito Valadares. E ele nos mostrou qual é a sua opinião diante dos problemas do trânsito em Curvelo. Seu Cosme, qual é a visão que o senhor tem do trânsito aqui de Curvelo? Eu acho muita falta de respeito por parte dos motoristas. Eles não respeitam os pedestres, não respeitam a gente motoqueiro. É muita falta de respeito. Não respeita as leis do trânsito, né? Parada obrigatória para eles, deixou de saber, vai entrando. O pedestre, pelo que eu sei, nas carteiras que eu já tirei, que eu tenho 4 carteiras, é a hora que o pedestre chega para atravessar a rua, que ele coloca o pé na faixa, a obrigação de qualquer motorista é parar. Aqui em Curvelo não para. Se você for atravessar, eles passam por cima de você. Com certeza. Se você der bobeira, eles passam por cima. Eles não estão nem aí, não. Não respeita, não. Infelizmente é assim. O número de estacionamentos aqui no centro, o senhor acha que é pequeno? Eu acho pequeno. Porque muitas vezes você vem de carro aqui no centro, você tem que dar a volta. Porque aqui no centro você não acha lugar de estacionar. Né? É moto, é carro. O estacionamento que chega aqui é só de bicicleta. O resto tá faltando mesmo. Em relação aos ciclistas, o senhor acha que eles respeitam as leis de trânsito? É o que está atrapalhando muito também essas bicicletas motorizadas, né? Você vem à noite, não tem farol, deixa de saber se atravessa sua frente, contramão, ele não está nem não, e só voando. Muita falta de responsabilidade. Segundo o IBGE, a população de Curvelo, no ano de 2000, era de 67.512 habitantes. Em 2010, pulamos para 74.219 habitantes. Isso sem contar a população dos municípios vizinhos e distritos que recebemos diariamente em nossa cidade. Também, segundo o IBGE, em 2010, Curvelo possuía 14.130 automóveis, 9.794 motocicletas, 2.565 caminhonetes, 1.083 caminhões, 1.862 ônibus. Isso só deixa ainda mais evidente a necessidade de criar um plano de mobilidade urbana para que nós, cidadãos curvelanos, tenhamos mais facilidade de locomoção, seja a pé, seja de carro ou de transporte público dentro da cidade de Curvelo. Em mais um depoimento colhido no centro da cidade, nós conversamos com o senhor Rubens Rodrigues Cardoso, morador do bairro Bela Vista. O senhor Rubens nos falou sobre a dificuldade de encontrar lugar para estacionar. Senhor Rubens, qual é a visão que o senhor tem do trânsito aqui em Curvelo? É péssima, porque não tem lugar de estacionar. Precisa um rotativo imediatamente, porque não tem. O povo da cidade estaciona o carro de manhã cedo, só sai após as 7 horas. Fiscalização tem até o máximo que precisa, está tendo. Fiscalização tem o máximo. Mas o estacionamento que nós precisamos ter na cidade não tem. O senhor acha que os motociclistas seguem as leis de trânsito? Não, eu não gosto de motociclista. Motociclista ultrapassa a gente pela direita, pela esquerda, e são imprudentes, são todos. Precisa respeitar os pedestres, principalmente os mais idosos, por exemplo, atravessar na faixa pedestre sem parar e deixar a preferência para eles. O senhor acha que precisa haver um maior número de estacionamento aqui, ou o senhor acha que só o rotativo funcionaria? Só o rotativo funcionaria. Aqui na praça, por exemplo, podia ser tudo rotativo, ó. Eu conversei também com o senhor Orlando Maria de Abreu, um senhor que utiliza a bicicleta para andar em Curvelo. As bicicletas são com certeza uma maneira de enfrentar de forma mais amena o trânsito da cidade, mas é necessário que os ciclistas também se conscientizem sobre as leis de trânsito e trafeguem com responsabilidade. Senhor Orlando, como o senhor vê hoje a situação do trânsito aqui de Curvelo? Eu diria que muitas vezes está bom. Tem aqueles que obedecem, que respeitam os pedestres, né? Ciclistas mesmo. Eu acredito que sim. Melhorar sempre é bom, né? Não resta dúvida. O espaço já está ficando curto mesmo. Cada um tem seu carro, ou até mais, para os filhos. Eu não tenho, mas os meus filhos já têm, não é isso? Eu não tenho. Sempre eu uso a bicicletinha aqui. E os motoristas respeitam o senhor? Com certeza, respeito. Mesmo motoqueiro, existe muitos que respeitam. E tem aqueles imprudentes, mas às vezes também, eu saio muito com meu esposo e às vezes a gente pode cometer uma infração um pouquinho, né? Sim, falta de atenção, mas não é coisa que dá problema. Tem dado problema pra gente, não? Nós conversamos também com o Claudimar dos Santos Gonçalves, mototaxista que trabalha próximo à matriz de Santo Antônio. E ele nos contou sobre os problemas que ele enfrenta no trânsito em Curvelo e o que ele acha que poderia ser feito para melhorar a situação. Claudimar, como você vê a atual situação do trânsito aqui em Curvelo? Eu vejo um trânsito muito péssimo, para falar com você de verdade, Thaís. Aqui em Curvelo, os mototaxistas não são respeitados,
mas também tem outros mototaxistas também que não dão para ser merecido, que eles geralmente, a gente que trabalha de moto, a gente tem que ter muito cuidado, mas tem muitos mototaxistas também que a gente vê que eles também não entendem muito bem de trânsito. Hoje aqui eu estava até conversando com os meus companheiros, que hoje ser mototaxista, eles estão achando que é uma coisa muito fácil, mas não é bem assim. Porque hoje a pessoa vai lá, tira uma habilitação, uma carteira nacional, aí, e o que acontece? Ele já fala que é mototaxista, e não é bem assim. E o trânsito aqui em Curvelo, a gente vê aí que o pessoal não entende bem de leis. Não sei como que eles conseguem essa carteira, né? Não sei. Porque eles dão certo para um lado e vão para o outro. Em faixa contínua eles ultrapassam. A gente também vê também os pedestres também. Os pedestres também não entendem bem de lei de trânsito. E que tem muita gente, a gente vê os sinais aí, como é que estão fechados, os carros estão passando, também não respeitam os pedestres. Eu acho que tem que cobrar de ambas partes, como você disse. Porque os pedestres hoje também não vou dizer todos, a maioria mesmo não estão conscientes. Um dia desses para trás, eu estava olhando aqui, eu estava aqui, aí tinha uma senhora que ela ia ultrapassar a faixa pedestre. O sinal, ela estava perguntando se aquela mãozinha vermelha que estava lá, se ela podia ultrapassar. Então a gente vê que tem pedestres que não são os idosos, mas muitas vezes a gente tem que dar preferência para os idosos, mesmo com sinais abertos, a gente tem que respeitar também, né? Por causa, a gente vê mulher gestante, o ciclista, que eu acho que o trânsito, para ele funcionar bem, a pessoa tem que entender bem, né, dele. Agora nós vamos ouvir o Matheus de Souza, morador do bairro Tibira, e sua opinião a respeito do trânsito em Curvelo. Como você vê a situação atual do trânsito aqui de Curvelo? Bom, o trânsito deu uma crescente de um tempo para cá, melhor, né? O trânsito está mais... E tem pessoas que não respeitam muito, não. Às vezes tem gente que não dá certo para um lugar, você fica meio perdido e pode causar algum acidente. Mas no mais, por enquanto, tá dando para levar ainda. Em relação aos estacionamentos aqui na área central, o que você acha? Agora já deu uma apertada um pouco. Geralmente você chegava já no lugar, qualquer lugar já parava. Hoje em dia você tem que procurar e mesmo assim tá difícil. Tem que procurar num lugar um pouco mais distante. Por fim, eu conversei com o senhor Gilmar, da Autoescola São Geraldo, para que ele desse a opinião dele a respeito da situação atual do trânsito em nossa cidade. O trânsito tem aumentado muito devido ao número de veículos que se vende, né, hoje no país. Você vê que nós batemos recorde no ano passado de mais de 3 milhões de veículos vendidos, né? E as cidades não se estruturaram para o trânsito que tem, né? Então nós temos muita deficiência de estacionamento, né, faixa, sinalização ainda muito precária. Então precisa de haver aí um projeto para que possa vir a melhorar esse trânsito, né? E infelizmente as nossas autoridades estão um pouco paradas em relação ao trânsito, né? Haja vista que hoje uma das coisas que mais mata no país é trânsito. E se vê falar tão pouco em campanhas, né? O dinheiro do IPVA, do seguro, nunca é revertido para a finalidade, né? Então acho que a gente precisa realmente de ações concretas da Prefeitura, do Estado e da União para que o trânsito no Brasil possa vir a melhorar. A gente tem batido recordes e recordes de acidente de trânsito no Brasil, né? Me parece que até já tem um projeto, né, para o estacionamento rotativo. Porque o que acontece? As pessoas, às vezes, trabalhadores na região central, estacionam seus veículos na parte da manhã e os clientes ficam, às vezes, sem locais, né, para estacionar, né? Também a falta de um transporte público adequado faz com que tenha mais veículos no trânsito, né? E o estacionamento tem jeito, o rotativo, que eu acho que é a única solução, pelo menos para as ruas centrais. Gilmar, como você vê esse aumento de mototaxistas aqui em Curvelo? Primeiramente, a gente teria que regulamentar o mototáxi, até porque hoje quem é mototáxi? Qualquer pessoa que tem uma moto e 2 capacetes pode ser mototaxista, né? Então as autoridades já têm que estar fazendo a licitação para a regulamentação do serviço de mototáxi, que embora todos usam esse serviço, mas é um serviço clandestino, né? Então o que é preciso? Regulamentar para selecionar, né, os mototaxistas, para que nós possamos ter um trabalho digno, consciente, né? Porque hoje, se você olhar bem, qualquer pessoa pode ser mototaxista. Então nós temos mototaxistas inabilitados, com as motos totalmente sem condições, às vezes, não são todos, claro,
mas sem condições de uso. Por quê? Porque não é regulamentado, já passou de hora. Você vê, por exemplo, uma cidade de Três Marias, menor do que aqui, há mais de 10 anos o serviço mototáxi lá já é regulamentado, com motocicleta com placa vermelha, né, que é o serviço de aluguel. Então, o que está precisando é a sociedade cobrar das autoridades a regulamentação, né? E o motociclista também precisa de ter uma melhor formação, né? Embora a gente possua a motopista e tudo, mas sabe que um treinamento numa motopista não é condizente com a realidade de um trânsito, né? Por isso o número de acidentes vem aumentando muito. Pois é, pessoal. É uma ótima notícia ver nossa cidade crescer e se desenvolver com rapidez. Mas não podemos esquecer da importância de haver investimentos para que a cidade cresça, mas que seja com organização. São necessários projetos e programas de educação no trânsito, são necessários projetos de mobilidade urbana, enfim, organização para efetivamente termos condições de receber uma frota de veículos cada vez maior e uma população que também cresce a cada dia. Placas de trânsito, mudanças de mão, multas e estacionamento são de responsabilidade da Prefeitura do município em parceria com a Polícia Militar, que apenas fica responsável pela fiscalização. Mais uma vez eu entrei em contato com a secretaria responsável pelo Departamento de Trânsito em Curvelo e, infelizmente, até o fechamento dessa edição, não conseguimos esclarecer nenhuma das questões colocadas nesse programa. Nós ficamos por aqui com mais um programa Bairro a Bairro. Se você quer que o próximo programa seja feito aí no seu bairro, é só ligar aqui no 3722-3777. Espero vocês na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã. Até lá!